região agora, que eles arrumaram a Bíblia, né? Tirou muita gente. A Mangueira tá com fantasias para dar, para vestir a comunidade? Não tem. Olá, meus irmãos, graça e paz. Estamos aqui hoje para comentar um pouquinho, então, sobre Carnaval 2020 versus Carnaval 2021. E também a conversa, a fala, a entrevista da Dona Zica antes de falecer a uma rede de televisão. E foi colocado, então, ela no meio de alguns jornalistas, e ela deu uma entrevista falando dos Bíblias, como ela chama, que somos nós, os cristãos, que estamos ganhando, levando luz nas trevas, ganhando almas para Cristo. Primeiro, vamos dar uma olhadinha no que aconteceu no Carnaval 2020. Veja aí. Como você pode ver nesse pequeno trecho desse vídeo, o Carnaval 2020 foi uma zombaria. Mas eu quero voltar um pouquinho na Bíblia para você entender o que aconteceu. Quando você olha para a história de Lúcifer, que era um anjo de luz, príncipe dos louvores, por intentar, por querer, por apenas pensar, projetar ser igual a Deus, foi expulso do céu e se tornou o príncipe das trevas. Todos nós sabemos qual foi a sentença de Satanás. Depois, no jardim do Éden, por desobedecerem uma ordem expressa de Deus, o homem e a mulher foram expulsos do jardim e tiveram as consequências que vocês sabem, todos nós sabemos, que é a mulher ter dores no parto, enfim, dar à luz com dores, o homem ter que lavrar a terra, ter que trabalhar a terra para poder tirar dela o seu fruto. E a serpente foi dada então a sentença de que da mulher nasceria uma semente que esmagaria sua cabeça, a saber, o Senhor Jesus, que esmagará a cabeça da serpente em breve. Também que ela rastejaria, enfim, né? Todos nós sabemos esta questão. Mais tarde, nos dias de Noé, as pessoas começaram a pecar e se afastar de Deus novamente. Os descendentes de Caim começaram a profanar o nome do Senhor. E vocês sabem o que aconteceu no dilúvio. Deus exterminou toda a raça vivente, com exceção de Noé e de todos que entraram com ele na arca. Depois, em Sodoma e Gomorra, aconteceu a mesma coisa. Só escapou Ló e as suas duas filhas. Enfim, meus irmãos, vocês vão ver que na Bíblia está cheio de exemplos. Se você olhar para a Bíblia, você vai ver que o povo de Israel, sendo o povo escolhido de Deus, sempre que desobedecia a Deus, que adorava ídolos, que se afastava de Deus, acabava sendo escravo e oprimido por povos inimigos. Então a história sempre foi assim. Você acha que Deus ia deixar que fizesse um escárnio desses com o seu filho? Todo pai vai defender o seu filho e, se possível, fazer até justiça por seu filho. Eu, como pai, faria qualquer coisa pelo meu filho, defenderia o meu filho. Imagina se Deus ia deixar que um escárnio contra o seu filho, o seu unigênito, fosse passar em branco. Deus não iria permitir. Está aí para você ver o coronavírus que veio com força total em todo o país. Aliás, em todo o mundo. Foi global essa pandemia. E ainda estamos vivendo dias de pandemia. A pandemia ainda não passou. Isso é só um exemplo do que Deus está permitindo vir sobre a face da terra devido ao pecado da humanidade. Estamos vivendo dias de Noé, dias de Sodoma e Gomorra, onde a prostituição tomou conta, casamento não é mais valorizado. Somente nas igrejas, somente o povo cristão e algumas poucas pessoas que não são evangélicas se casam hoje em dia. A maioria, o moço vai morar com a moça vai morar com o moço,
e se não dá certo, separa e está tudo bem. Mas nós conhecemos e sabemos que a base de uma igreja, a base de um povo educado, a base de um povo socializado é e sempre será a família. Agora, nós podemos ver também que o Evangelho de Cristo está avançando. A Dona Zica fala nesse vídeo o que você vai ver. Assista aí. Mas por incrível que pareça, também teve essa religião agora que eles arrumaram a Bíblia, né? Tirou muita gente. A Mangueira tá com fantasias para dar, para vestir a comunidade? Não tem. Por que, Dona Zica, a religião não está permitindo esses Viraram pastores? tudo Bíblia, as moças, viraram Bíblia, os rapazes, estão tudo na... Quantas igrejas dessa tem no Morro da Mangueira atualmente? No Morro da Mangueira, a maior parte toda é da religião. São quantas igrejas, mais ou menos? Lá na da Mangueira tem 3. 3, só ali. Mas eles não saem dali da Mangueira, vão para os outros lugares onde tem. Você vê o estrago que isso aí causa no samba, hein? O grande mestre-sala da Mangueira, né, Olivier, foi cooptado por uma igreja dessa, abandonou o samba e renega o samba. Isso que é coisa do diabo. Meu neto foi da bateria. Grande. Meu neto foi da bateria desde 8 anos e era da bateria. Depois passou a ser mestre-sala. Abandonou, porque largou tudo. Porque ele virou da seita, né? E o pessoal da escola não tentou conversar um pouco com essas igrejas? Não adianta, depois que eles encasquetam aqui na ideia, não adianta. Não, em defesa do samba tem que fazer um movimento contra essas igrejas. Elas vão acabar com o samba. Vão acabar, Falando sério, hein? Para o ano é capaz de quase acabar com o samba. Quer dizer, pelo que a senhora disse, hoje na Mangueira sobram fantasias e não há pessoal para desfilar da comunidade. Da comunidade. Porque todas as meninas moças, mas não é dizer que só senhor velho, não é moços. Viram Bíblia. A Dona Zica diz nessa entrevista que na escola de samba, na sede da escola de samba, existem fantasias de graça para quem quiser participar da escola de samba. Mas ela diz também que os Bíblia estão tirando as pessoas da escola de samba. Louvado seja a Deus por isso. Antes de morrer, ela deu essa entrevista descontente. E alguns comentaristas ali, algumas pessoas que estavam na roda da entrevista, disseram que teria que fazer alguma coisa para que a escola, para que o samba não morresse. Provavelmente o samba não vai morrer, a escola de samba não vai deixar de existir, mas nós estamos cada vez mais empenhados em ganhar almas para Cristo. E o Evangelho só vai avançar. Estamos vivendo os últimos dias da igreja na face da terra. Jesus está voltando para buscar a sua igreja e eu e você temos a missão, temos a obrigação de proclamar o Evangelho de Cristo. É isso que nós estamos fazendo e vamos fazer cada vez mais. Então a Dona Zica morreu com esse desgosto e outras pessoas certamente morrerão com esse mesmo desgosto, porque nós vamos continuar pregando o Evangelho a tempo e fora de tempo. Mas o que importa é que as consequências de tudo que foi feito em 2020, no Carnaval de 2020, foram muito drásticas. Tome cuidado quando escarnecer, quando zombar de Deus e dos seus filhos. A Bíblia diz, ai de quem tocar em um dos meus pequenininhos. Imagina se Deus ia deixar passar em branco essa blasfêmia contra o seu único Filho, o Senhor Jesus Cristo. Sejamos fiéis. Sejamos como Daniel, que quando caiu na cova dos leões, a sua única preocupação foi escolher o leão para fazer de travesseiro. Sejamos como Sadraque, Mesaque e Abdenego, que quando entraram na fornalha, a sua única preocupação foi adorar o quarto homem que entrou com eles na fornalha. Sejamos como João, que na ilha de Pátmos, jogado lá, abandonado para morrer, não conseguiram matar João. E lá ele teve a revelação do Apocalipse. Aliás, sabe por que Deus não destruiu a terra como fez no dilúvio, como fez em Sodoma e Gomorra? Porque ele fez uma aliança e com o próprio João na ilha de Pátmos, Jesus pessoalmente disse ao apóstolo que não destruiria a terra de outra forma. Existe um cronograma escatológico para acontecer e por isso Deus não destruiu a terra. Ele prometeu e tudo que Deus promete, ele cumpre. Essa terra vai ser destruída, mas antes acontecerá o arrebatamento da igreja, depois tribulação, grande tribulação, milênio, juízo final e aí sim essa terra
vai pegar fogo. Mas eu e você não estaremos mais aqui. Nós viremos com Jesus como juízes para julgar essa terra no dia do juízo. Que Deus nos abençoe, sejamos fiéis e um grande abraço.